Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ter que usar microfone porque o celular tá um pouco longe e aí para não ficar gritando eu vou usar microfone. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a farinha sem glúten. Todo mundo fala mal da farinha com glúten, da farinha de trigo, e a farinha sem glúten ela tem ganhado um espaço que eu acho que é demais, sabe? Vou fazer um bolo aqui com vocês, um bolo não, um pão, e a gente vai conversando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser quebrar esses ovos. Vou fazer 2 pães, então eu vou usar 6 ovos, tá? Vamos lá. O que acontece? A farinha com glúten, ela tem uma proteína, né, que é o glúten, na farinha de trigo. E aí tem pessoas que têm uma certa intolerância, alergia ao glúten, mas não é todo mundo que tem. Muitas pessoas falam que a farinha com glúten, ela foi modificada, e é verdade, mas o que não foi modificado hoje em dia, né? Se ganhou muito espaço com essa questão da farinha sem glúten, que é uma farinha mais cara também, os pães são mais caros que compra, né, com farinha sem glúten. Mas uma coisa que não se fala muito é que a farinha sem glúten é uma farinha branca, é refinada, né? Muitas vezes se usa amido para fazer aquele mix, se usa amido, se usa farinha de arroz. Então essa farinha, ela também é um industrializado, um refinado. E são coisas que a gente tem que evitar no nosso dia a dia, assim como a farinha com glúten. Não muda muita coisa. Então, quando a gente fala em alimentação sem glúten, farinha e tudo mais, é importante a gente pensar em farinhas que têm mais fibra. Assim como a gente pensa quando vai comer algo mais integral. Então, não necessariamente um alimento que é sem glúten, ele é saudável. Precisa se pensar nisso. E, com isso, eu vim trazer essa receita aqui para vocês de um pão sem glúten, mas que ele tem fibra, tá? Coloquei os ovos aqui, tô mexendo. Ele tem bastante fibra, ele tem proteína, então a gente precisa pensar nisso quando a gente vai comer um pão, ou um bolo, ou alguma farinha. Precisa se pensar que tem que ter junto a proteína, as fibras, e não necessariamente só não ter o glúten. Agora eu vou colocar azeite, 5 colheres de azeite. E aí também essa questão do glúten, não necessariamente a gente, se a pessoa não tem, né, essa alergia ao glúten, ela precisa retirar. Mas na verdade todo mundo deveria comer menos essas coisas e não substituir uma coisa pela outra, sabe? Um pão com glúten por um pão sem glúten. Não faz muito sentido isso. Então a gente precisa pensar nisso que eu falei, né? De fibras, proteína, e não necessariamente substituir uma farinha refinada por outra. E às vezes sim comer, né? Porque você vai num aniversário, você vai num casamento, numa festa, que seja, em algum momento, e você não vai comer. O que a gente precisa pensar para comer? O intestino. O intestino tá funcionando bem? Vou colocar sal agora. O intestino tá funcionando bem? Ele vai conseguir digerir isso? Porque quando o nosso intestino ele não tá funcionando bem, a gente tem dificuldade de digerir as coisas. Seja o glúten, seja a lactose, seja a caseína, seja um feijão, uma leguminosa, um amendoim, porque esses alimentos eles têm um potencial já de ser mais difícil de digerir. Então não necessariamente a gente precisa excluir esses alimentos, mas sim consumi-los com coerência, né? Não sempre,
e identificar se tem algum problema intestinal, tratar, para que a gente consiga absorver, digerir esse alimento. Agora, aqui já foi ovo, sal e azeite. Agora eu vou bater, eu já bati na verdade minha farinha aqui, ó, que é aveia. Só aveia, bati no liquidificador, virou uma farinha, tá? E aí, o que eu fiz para ele ficar mais proteico? Porque aqui a gente tem fibra na farinha de aveia que eu fiz. E aí, para ficar mais proteico, eu deixei a lentilha de molho de um dia para o outro. 100 gramas para cada pão. 100 gramas não, 50 gramas para cada pão. Vou fazer 2, então tem 100 gramas aqui. Na verdade, agora já não tem 100 gramas, porque ela dobrou o tamanho, porque eu deixei de molho na água. E aí, eu vou bater no liquidificador com leite vegetal. Você pode usar leite que você quiser. Eu vou usar o leite vegetal. Então, aqui eu vou usar 100, 400, 300 ml de leite vegetal. Aqui eu tô dobrando a receita. Se você for fazer um pão só, então essa receita ela fica menor, né? Você não dobra a receita. Aí eu vou medir por aqui, ó, no liquidificador. Aí. Tem dosagem. Gambiarra pra bater. Quando a gente põe a lentilha de molho, a gente tira os antinutrientes que tem nela, assim como no feijão. Então é importante colocar de molho para não ter nenhum tipo de problema de gases, de estufamento. Virou tipo uma pastinha. Aí agora eu já vou aproveitar para colocar água para esquentar, ficar morna, porque eu vou usar fermento. E esse pão tem que descansar. E também vou ligar o forno para ele ficar um pouquinho aquecido para ajudar o pão a crescer. E agora eu vou colocar 200 gramas aqui de farinha de aveia, que eu pesei e deu só 200 gramas, e eu vou pegar mais aqui, mais 200 gramas. Duzentas gramas. E agora eu vou colocar esse daqui que eu bati, que é o leite com a lentilha. Fica parecendo uma vitamina. Se você usar farinha de lentilha ou grão de bico, faz, a massa pode ser que dê desconforto intestinal. Então por isso eu deixei de molho. Vou colocar mais um pouco de sal, porque eu dobrei a receita. Então pode ser que falte sal. E água. Tem que colocar água. Vou medir no copo, para dar o ponto da massa. Porque essa quantidade de leite não é suficiente. Aqui deve ter umas 100, 150 ml. Eu vou jogando aos poucos. Esse pão aqui ficou bem proteico, como vocês puderam ver. Tem ovo, tem lentilha, que também é uma proteína vegetal. E tem aveia, que tem fibras. É um pão muito nutritivo para você comer no seu café da manhã. Muito melhor do que pão que não tem fibras, não tem nada, né? Não tem proteína. Vou mostrar para vocês como fica a massa. Ó, essa é a textura da massa. Tá vendo, ó? Nem usei toda a água, ó. É umas 100 ml mesmo. E aí falta pôr o fermento agora na massa. Vamos ver como tá a água.
Eu nem liguei a água. Mas o forno tá quente já. Desligar, deixa esfriar um pouco. E as formas que eu uso são essas aqui de silicone. Ó, não é tão alta, mas dá o tamanho daquele pão sem glúten que tem no mercado, que ele é fininho. Fica a mesma coisa. O tamanho, a altura. Aí eu vou passar um azeite já nas formas, enquanto a água esquenta. Se você não tiver azeite, não tiver condições de comprar azeite, usa óleo. Não tem problema. Tenta comer o mais natural possível que você puder, da sua realidade. Quase pronta a água. Tem que colocar a mão e conseguir ficar morninho, sabe? E conseguir pôr a mão. Acho que tá boa já, tá bom. Esquenta muito rápido essa panela. Acho que ele até passou um pouco. Vou colocar um pouquinho de água. Normal. Mas a aveia, ela absorve a água, então não tem problema. É a primeira vez que eu vou usar esse fermento. Eu espero que dê certo, porque o outro que eu tava usando antes, que eu sempre uso pra fazer, não tinha no mercado. E aí eu comprei esse. Mas acho que vai dar certo. Mistura mais um pouco. A aveia, ela suga muita água. Essa massa da última vez que eu fiz cresceu bem. Vou tentar igualar, que eu nunca fiz dois. Primeira vez hoje. Acho que deu. Por a mesma quantidade. Acho que deu certinho. Porque ele cresce, então é melhor deixar um pouco menos, não encher tanto. Deixar um espaço para ele crescer. Aí eu gosto de colocar um pouco de aveia por cima dele. Vou pegar aqui. Pra ele ficar mais bonitinho, sabe? Aí eu vou jogando assim, ó. Por cima. Pode ser castanhas. Inclusive dá pra pôr castanha na massa também. Dá pra ser linhaça, gergelim. Usa criatividade. Agora, vamos colocar no forno pra ele crescer. Tá morno. Bom também esquentar a água e colocar uma caneca dentro do forno pra deixar ele quentinho e ele crescer mais. Gente, olha como eles estão lindos. Cresceram bem. Agora eu vou ligar o forno e tirar essa canequinha para eles assarem. Olha que lindos. Olha, eu deixei em 205 graus. Acho que eu vou deixar em 230. Já deu uns 30 minutinhos. Desliguei o fogo, ó. Como vocês podem ver. E... Nossa, caiu até um negócio aqui. E deixei lá. Vou deixar ele lá dentro, mesmo com o forno desligado, até esfriando o forno um pouco, para ele não murchar.
Ainda estão mornos, mas eu tirei do forno e olha como ficou, gente. É normal ele dar uma rachadinha assim, tá? Mas aí na hora que esfriar, que cortar, na hora de segurar, de cortar, dá uma seguradinha assim, que não tem problema, tá? E aí olha como fica bonito a aveia assim por cima. Ó, o pão cortei, ó. E aqui a fatia dele, como fica. Ó, fofinho, tá vendo? E não esfarelou. E se você gostou dessa receita, desse vídeo, dessas informações que eu passei pra vocês, não esquece de deixar o joinha pra eu saber que vocês gostaram e trazer mais vídeos como esse. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve pra não perder as próximas receitas aqui no canal.